A paz do Senhor Jesus, boa noite, uma noite abençoada de segunda-feira para todos. Hoje, dia 9 de janeiro, que o Senhor venha falar uma vez mais conosco por intermédio da sua palavra. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal sobre a mentoria, que é o projeto através de chamada de vídeo pelo WhatsApp, aconselhamento e mentoria, sobre o projeto de estudo da palavra, o projeto Pão da Vida e o projeto de relacionamentos e restauração de vida, que é o Meu Deserto. Só mandar uma mensagem aqui embaixo para o WhatsApp e eu te respondo com detalhes sobre o funcionamento desses três projetos. A Bíblia, ela nos dá o exemplo de Moisés, e Moisés passou por muita dificuldade, né? Durante 40 anos ali no Egito, e depois de mais 40 anos servindo como pastor em Midian, durante aqueles dias e noites no campo, sem dúvida ele meditou sobre as coisas que Deus falou, né, e fez no passado, e ele meditou sobre o sofrimento do seu povo no Egito. Então, diante disso, algo que chama a atenção é que Deus, ao longo da história, sempre chamou homens para servi-lo, né, homens que estavam ali com alguma ocupação, né? Gideão estava malhando o trigo no lagar, Samuel estava servindo no tabernáculo, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, Eliseu estava arando a terra, 4 dos apóstolos estavam cuidando, né, da pescaria, Mateus estava coletando impostos. Então, assim, todo mundo estava ocupado. Deus tirou eles do afazer que eles tinham, humano, né, e levou eles a um afazer divino. E a lição que nós podemos aprender é que Deus não tem nada de bom a dizer sobre a preguiça, né? Porque todo mundo ali estava, de fato, se mexendo, fazendo algo, e não estavam ali acomodados. Existe uma linha fina entre descanso e comodismo. Deus não se agrada do comodismo, mas Ele se agrada do descanso. A gente tem que entender aí qual é a justa medida disso. Depois de Moisés ele ouvir a voz de Deus, nós vemos ali, na verdade, ouvir foi uma das etapas, porque Moisés ele viu algo, ele ouviu algo e ele fez algo. A gente pode claramente ver isso, e Deus ele usa um arbusto seco e faz o fogo arder no meio desse arbusto e transforma algo insignificante em um milagre. O que parece ser muitas vezes insignificante, parece ser algo desprezível, ou seja, que a gente não dá a devida atenção, ou pode ser sim o indício de um milagre, de uma provisão divina sobre as nossas vidas. Então Deus ele fala com Moisés vê a sarça que não se queimava, que não se consumia com aquele fogo. E todos nós, quando chegamos na presença de Deus, nós temos uma experiência, nós vemos algo, nós vemos o mover e o agir de Deus, ainda que seja algo, como eu falei, pequeno. Está ali. É um pequeno milagre, entre parênteses e muito parênteses, né? Porque eu não sei se dá para dizer que milagre é coisa pequena. Todo milagre eu acho que por si só é grande, mas às vezes são coisas tão simples, mas que eram impossíveis de acontecer de uma forma humana. Então Moisés viu algo, mas também ouviu. Deus falou com ele: vem agora e eu te enviarei. Eu sou o Deus de teus pais, os seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés, ele viu, ouviu e fez algo. Não foi tão bom, né? Ele poderia ter se alegrado, pois Deus estava finalmente respondendo às suas orações. Ele deveria ter se submetido à vontade de Deus e dito: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas em vez disso, discutiu com Deus. Tentou escapar do chamado divino para libertar Israel da servidão. Quantas vezes nós nos tornamos especialistas em discutir com Deus, em questionar e tentar fugir dos desígnios do Senhor. Moisés apresentou 5 motivos para não aceitar o chamado de Deus. Eu não sou ninguém, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Não sei o teu nome, 13, 22. Os anciões não crerão em mim, capítulo 4, versículo 1 ao 9. Não sou um orador eloquente, capítulo 10, versículo 10 e 12. E qualquer outra pessoa pode fazer melhor do que eu, versículo 13 e 17. Não importava o que Moisés pensava sobre si mesmo. E sinceramente, irmãos, não importa muito o que nós pensamos sobre nós. E às vezes nós temos as piores ideias sobre nós mesmos. Nos enxergamos da pior forma possível.
Também não importava o que os outros achavam dele. Como eu falei ontem, na mensagem de ontem, o ministério de Moisés, a liderança dele foi questionada pelos homens diversas vezes. Mas o que importava era o que Deus havia falado. Moisés não precisava de nenhuma outra garantia. Você não precisa, eu não preciso, nós não precisamos de nenhuma outra garantia senão aquilo que Deus falou. De que ele era o homem certo para aquela missão. Foi isso que Deus disse. Eu não sei o que Deus te disse, mas o que ele te falou é a garantia do que ele fará. É a garantia da capacitação que ele te deu. Será que os 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro haviam apagado o fogo da alma de Moisés, o agir do Espírito Santo, a bênção do Senhor, a identidade com Deus, e ele não podia mais servir a Deus? Eu acho que não. Acho que naquele momento ele realmente temeu. Eu acho que naquele momento ele realmente se questionou Deus. A fé dele esmoreceu ali naquele momento. Mas ele tinha uma experiência com Deus. E eu sei que você tem uma experiência com o Senhor. Você vive uma experiência com Deus. Você já viveu experiências notáveis, maravilhosas. Você já viu o agir de Deus. Você já ouviu a voz de Deus. Só que talvez hoje, como Moisés, você esteja recusando um direcionamento de Deus para a sua vida. Algo que o Senhor tem falado, não uma vez, não duas vezes, algumas vezes. Moisés aprendeu uma coisa que ele carregou consigo ao longo de toda essa jornada, após aceitar ali o chamado de Deus. Era necessário que ele soubesse de uma coisa, que Deus disse para ele ali: eu serei contigo. Essa é toda a segurança de que os servos de Deus, os homens e as mulheres de Deus, precisam para ser bem-sucedidos. Eu serei contigo. Não se esqueça disso, minha irmã, meu irmão. Prossiga para o chamado de Deus. Prossiga para o propósito de Deus. Prossiga para a promessa de Deus. Está difícil. Tem um monte de empecilhos e obstáculos. Sim, sempre tem. Mas o Deus que fez a promessa é o Deus garantidor da promessa. Deus, ele vela pela sua palavra. Nenhuma palavra de Deus volta para ele vazia, mas faz tudo aquilo que lhe apraz. Não foi homem nenhum que te prometeu. O desejo que nasceu no seu coração foi Deus quem colocou. Ele opera em nós o querer e o efetuar. Foi Ele quem te animou, foi Ele quem te esforçou. E se você chegou até aqui, se você chegou até esse momento, se você atravessou todo esse vale, esse deserto, essa jornada inteira, é porque a boa mão de Deus tem sido sobre você. Experiências não faltaram. Experiências não faltarão. Aceite. Se submeta ao querer dele. E no final, você verá um milagre acontecer diante dos teus olhos. Que Deus te abençoe. Nessa noite de segunda-feira, rica bênção e paz derramada sem limites sobre o teu coração. Mesmo diante dos cenários de dificuldade, mesmo diante das tristezas, e talvez hoje você esteja assim. Que a bênção de Deus inunde o teu coração. Tá bom? A paz, Senhor Jesus.